do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é de número 7, do primeiro trimestre do ano de 2019, que tem por título Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. O texto áureo está em 1 João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. A verdade prática, a tentação no sentido religioso é atração ou sedução para praticar o mal, tendo por recompensa prazeres ou lucros ilícitos. Então, hoje nós vamos estudar sobre a tentação. Como somos tentados, o porquê somos tentados e também o que é a tentação. Então, no sentido religioso, a tentação é a atração que a carne sente de praticar o mal, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que não se pode fazer. Nós cristãos, nós lutamos para não fazer o mal, porque esse mal desagrada a Deus. E nós, como cristão, devemos fazer a vontade de Deus, fazer o que é lícito, aquilo que agrada a Deus. Então, nós somos tentados, porém, nós devemos lutar. É uma batalha que nós temos aqui na terra. Lutar para não cairmos em tentação. É uma batalha por nossas escolhas e nossas atitudes. Somos tentados? Somos. Porém, nós devemos lutar para não escolher o lado mal. Aquilo que desagrada a Deus, aquilo que o cristão não pode fazer, o mal. E também com as nossas atitudes. O cristão não pode fazer coisas más. Porque nós somos semelhança de Cristo, devemos agir como Cristo e ter a mente de Cristo, como estudamos na lição passada. Temos que lutar para não cair em tentação. Satanás é a principal fonte externa da tentação. É ele que tenta, de todo jeito, derrubar o homem. Não é pecado ser tentado, mas sim ceder ao pecado. Não é pecado ser tentado. Todos somos tentados a fazer algo que desagrada a Deus. Porém, não é pecado. Porém, pecado é ceder ao pecado. É praticar o ato. Cair em tentação. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11. Onde nós vamos ver que Jesus foi tentado. Se o diabo
tentou Jesus, que é dono de tudo, é Deus soberano, que é Deus. Imagine nós, se o diabo não vai tentar. Porém, ele tentou, mas Jesus não cedeu. Saiu vitorioso. Glória a Deus. Foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Ele disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Pela terceira vez, o diabo tentou Jesus, mas Jesus, mais uma vez, resistiu, não cedeu. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Nós também somos tentados e com a ajuda de Deus e com oração, com jejum e muita força de vontade, devemos resistir ao mal, resistir à tentação, não ceder, que seremos vitoriosos. Entendemos que tentar o Criador reflete a nossa descrença nele. E a Bíblia é contra essa prática. Então, testar a Deus é questionar sua fidelidade. Às vezes estamos sendo testados, estamos passando por alguma luta, alguma dificuldade. Às vezes estamos até sendo testados, provados, para sermos aprovados depois, né? Permissão de Deus. E no meio daquela luta, daquelas dificuldades, nós ficamos questionando a Deus. Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Por que, Senhor? A Bíblia é contra essa prática. Ficar questionando a fidelidade de Deus, duvidando da sua autoridade, né? Sabendo que Deus, quando quer resolver, Ele resolve. Mas tudo tem seu tempo. Deus não deixa nós na luta, nós no deserto, se não aguentarmos. Enquanto tivermos força,
Deus nos deixa. A partir do momento que nossas forças acabam, Deus vai lá e nos pega. Nos pega do deserto. Não nos deixa perecer. Não nos deixa passar uma luta sem que nós consigamos vencê-la. Temos que ser pacientes. Temos que ser pacientes, termos autocontrole, domínio próprio e vivermos em oração, vigilância, para podermos vencer e ter vitória. Era de se esperar que aquele que veio para desfazer as obras do diabo, que é Jesus, o nosso Salvador, enfrentasse a reação de Satanás. É que a chegada do Salvador alvoroçou todo o reino das trevas. Satanás, sabendo que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio para tomar sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, para nos dar garantia do céu, para nos dar o privilégio da salvação, de ser chamados filhos de Deus. É claro, né, que ele ia tentar fazer algo contra Jesus para atrapalhar o objetivo de Jesus, que é salvar o homem, que é libertar o homem de todo pecado, libertar o homem da opressão maligna, de derrotar Satanás. Satanás, claro que ele ia lutar até o fim, que ele não se dá por vencido, ele luta até o fim, mesmo sabendo que já é um perdedor, que Jesus é vitorioso. O deserto é um lugar onde os seres humanos percebem a grandeza de Deus e a fragilidade humana. É um lugar de profundo silêncio para meditação e oração, onde há vastidão de espaço para ouvir a voz de Deus. O deserto se diz quando estamos em luta, aqueles momentos que estamos em luta, que nos sentimos tão pequenos, tão frágeis, que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, olhamos para trás, olhamos para frente, não vemos solução para tal problema. Esse é o deserto das nossas vidas. Se você está passando, está no deserto, está passando por lutas, por problemas, por provações, você olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, não vê solução, é hora de olhar para cima. Que de cima vem a solução. É no deserto que sentimos que não somos fortes, que somos fracos, que sentimos que somos frágeis, que não damos um passo sem o Senhor. É no deserto, em meio às lutas, que nós vemos a grandeza de Deus, que somente Deus
pode nos tirar daquele deserto, nos livrar dos problemas, resolver os problemas, nos tirar daquelas lutas, nos ajudar a vencer. É no deserto que nós reconhecemos o quanto somos fracos, o quanto dependemos de Deus. É no deserto que toda a força do homem cai por terra. E a fragilidade do ser humano se torna visível. E Deus, com todo o seu poder, é visto por nós quando estamos no deserto. E é Ele que nos dá vitória. Basta crermos que o Senhor venceu Satanás e nos ajuda a vencer. Sobre o jejum de Jesus, Jesus não comeu coisa alguma. E em Lucas 4:2, nos diz que terminado os 40 dias, Jesus teve fome. Jejuar significa abster-se de alimento. Jesus, durante os 40 dias, não comeu nada, segundo a Bíblia. A tentação aconteceu. Essa tentação foi literal. E isso se evidencia pelos detalhes da própria narrativa que nós lemos na leitura bíblica. Satanás se apresentou a Jesus de forma visível, mas os detalhes a Bíblia não nos relata. Levado ao deserto pelo Espírito Santo, Jesus foi tentado pelo diabo. Jesus, ele foi tentado pelo diabo durante os 40 dias. O diabo não deu sossego a Jesus. Jesus jejuava, orava e o diabo tentava. Mas Jesus venceu. Ele veio determinado a lutar pelo homem e conseguiu. Não cedeu, mesmo ele sendo 100%. Às vezes, muitas pessoas falam, mas Jesus venceu porque ele é Deus. Mas se esquecem que Jesus, quando esteve aqui na terra, Jesus era 100% humano. Jesus, sendo homem, sendo humano, ele, como nós, teve fome, teve frio, teve calor, tudo que o ser humano sentia, Jesus também sentiu, porque ele era 100% homem. Então, ele resistiu. Por quê? Ele orava, ele jejuava e ele era determinado a servir a Deus, a obedecer a Deus, e era determinado a salvar o homem. Ele veio para isso. Então ele lutava contra a carne
para não ceder ao pecado. Assim, nós também temos que ser. O nosso objetivo é chegar ao céu. E sabemos que se cedermos à tentação, ao pecado, nós não chegaremos ao céu. Por isso, nós devemos lutar. Nossa vida é uma constante batalha contra o mal, contra a carne, os prazeres da carne, tudo que nos distancia de Deus. Devemos orar, jejuar, servir, adorar a Deus, ter paciência, confiar em Deus, ter autodomínio, ter domínio sobre a carne, ter autocontrole sobre a carne. Se temos ira, temos raiva, estamos irados, é pecado ficar irado? Não. O pecado é irar, pôr para fora toda essa ira. Agora, sufocar a ira não. É por isso que devemos ter autocontrole, ter domínio sobre essa carne. Se estamos irados, com raiva, não vamos jogar para fora. Vamos, mesmo que a ira, né, que estamos tremendo de raiva, vamos fechar a boca. Não deixar palavras mal faladas saírem da nossa boca. Sair palavrões. Vamos engolir essa raiva, essa ira, deixar ela fechada até que ela passe. É possível? Sim. Fácil? Não, mas o Senhor nos dá vitória. Temos que ter o autodomínio. A tríplice tentação de Jesus. Durante os 40 dias, Jesus foi tentado pelo diabo. E continuou sendo tentado durante todo o tempo de seu ministério. E ele continuou sendo tentado pelo diabo. A primeira das 3 últimas tentações, Jesus foi tentado para transformar as pedras em pães, porque ele tinha fome. Essa tentação é semelhante à tentação que Eva teve lá no Jardim de Éden. Esse pecado consistia em satisfazer o apetite físico, satisfazer a carne, satisfazer a fome da carne, com algo que era proibido. A segunda tentação, Satanás incita Jesus a jogar-se do pináculo do templo abaixo, usando o texto de Salmos 91, 11, 12. Salmos 91, versículo 11 e 12, que nos diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. O diabo
sabendo, conhecendo esse texto, ele incitou Jesus a se jogar do pináculo. Por quê? Era só Jesus dar ordem aos anjos, que os anjos o seguravam. Mas Jesus disse para ele: não tentarás a teu Deus. A terceira tentação, o último ataque, consistia em induzir Jesus a se apoderar do domínio do mundo por meio ilícitos. O diabo, ele queria que Jesus adorasse ele, que Jesus servisse a ele. Para, em troca disso, ele dá o domínio de todo mundo nas mãos de Jesus. Agindo assim, Jesus poderá do domínio do mundo de formas ilícitas, por meio ilícitos, o que desagrada a Deus. O diabo, ele só oferece coisas que derrotam o homem. Tudo que o diabo oferece ao homem é para derrota do homem. É para derrotar, para jogar o homem no chão. Temos que seguir esse exemplo de Jesus. Não ceder à tentação. Adorar somente a Deus. Deus é o único merecedor de toda a nossa adoração. O que o diabo oferece pode nos parecer lindo, muito bom, mas o final é a derrota do homem. O princípio pode nos parecer lindo, maravilhoso, mas o final é a derrota do homem. Fiquemos com Deus, que aquilo que Deus nos oferece, coisa boa, é vida eterna, é a oportunidade de termos uma vida vitoriosa. Vigiai para não entrar em tentação. Temos que ser vigilantes. Satanás não tem nada para ninguém. Tudo não passa de mera aparência e engano. Satanás, ele não tem nada. Ele não tem nada de bom, nem para ele, não tem nada para nos oferecer. Tudo é aparência, tudo é engano. O diabo, ele é enganador. Temos que viver em vigilância, sempre pertinho de Deus, para que não caiamos na cilada de Satanás. Viver com Cristo é muito bom. Viver com Cristo é uma vida tranquila, em paz, no nosso interior. Tranquilidade para nossas mentes. Viver com Cristo é coisa boa e ter garantia de uma vida eterna do céu para morarmos.
e também da proteção divina. Se somos fiéis, Jesus nos protege, nos guarda de todo mal e nos ajuda a não ceder ao pecado. O pecado no início parece coisa boa, mas é enganação do diabo. O diabo veio para enganar. Ele é enganador. O que ele está querendo é derrotar o homem, é julgar o homem no pó. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. 3 tentações de Jesus: transformar pedras em pães. Jesus venceu essa tentação. Jogar-se do pináculo de templo. Jesus venceu. E ser amparado por um anjo e dominar o mundo se adorasse o diabo. Mas, como exemplo, né, tenhamos o exemplo de Cristo, vamos adorar somente a Deus, somente a Deus. Vamos adorar a Deus. Chegamos à nossa conclusão. Diante dos fatos aqui expostos, aprendemos a não subestimar a força e os ardis de Satanás e seus demônios, pois ele ousou tentar o próprio Filho de Deus. Mesmo sabendo que o diabo, Satanás, já é derrotado, gente, não vamos subestimar a força de Satanás. Não vamos, porque ele tem força. E ele vai tentar de todo jeito nos derrubar. Não vamos subestimar, que ele é capaz. Ele foi capaz de tentar Jesus. Mesmo sabendo que Jesus é Deus, que Jesus é dono de tudo, que Jesus pode tudo, ele ousou tentar Jesus. Ele não desiste. Se ele tentou Jesus, é porque ele cria que ele podia vencer Jesus. Ele crê nisso. Ele não aceita que é um derrotado. Então ele vai lutar, vai continuar lutando com todas as suas forças para nos destruir. Ele veio para isso, para nos destruir. Vamos ficar vigilantes. Adão foi testado e não passou no teste. Lá em Gênesis. Lá em Gênesis, vamos ler aqui Gênesis 3. Vamos ver quando Adão foi tentado e não passou no teste. Foi testado e não passou no teste. Versículo 11, que nos diz assim: E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Aqui prova que Adão, ele desobedeceu a Deus. Ele cedeu ao pecado. Adão e Eva tinha tudo para continuar sendo felizes lá no céu. Faltava nada.
Deus deu para eles tudo. Porém, colocou um limite. Pode usar tudo, comer de tudo. Porém, na árvore da vida, não pode. E o que aconteceu? O diabo foi lá, tentou. Eva cedeu ao pecado, pecou e ainda ofereceu para Adão. Adão cedeu ao pecado e quando Deus perguntou, ele ainda jogou a culpa em Eva. Isso acontece. Acontece muito. A pessoa erra, né? A pessoa cede ao pecado e quer culpar o outro. Eva errou por comer o fruto proibido. Adão errou porque aceitou o fruto que a Eva ofereceu. Eles poderiam não ceder ao pecado? Poderiam, mas cederam e tiveram as consequências, né? Todos que não cede ao pecado tem vida vitoriosa com Cristo. Porém, aqueles que cedem ao pecado vai ter as consequências, derrotas. E também, mesmo que se arrependa e volte atrás arrependido, Jesus perdoa. Porém, a consequência daquele pecado, ele vai passar. Vai ter as consequências, vai ter que sofrer as consequências. Então, irmãos, sejamos vigilantes. E essa batalha, enquanto estivermos aqui na terra, né, é uma batalha contra o pecado, batalha contra a carne. Temos que lutar para não cair em tentação. Da mesma forma, Israel foi reprovado logo no limiar de sua história como nação. Deuteronômio 9:12. Vamos ler. A derrota, né, a reprovação que Israel teve. Israel 9. Da mesma forma, Israel foi reprovado logo no limiar de sua história como nação. Vamos ler em Deuteronômio, capítulo 9, 12. Israel sendo reprovado por Deus. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se tem corrompido, cedo se desviou do caminho que eu lhe tinha ordenado, imagem de fundição para si fez. Mas Jesus foi aprovado, glória a Deus. Então, concluindo o nosso estudo aqui, Adão foi testado,
Eva foi testada e não passaram no teste. O povo de Israel foi provado e reprovado por Deus. Deixaram-se corromper, desviou do caminho que Deus tinha ordenado. Mas Jesus, para nossa alegria, para que tivéssemos essa oportunidade de estarmos aqui, estudando a Santa Palavra, essa oportunidade, Jesus, ele venceu a provação, venceu a tentação. Temos que dar glória a Deus, adorar a Deus por essa vitória. Jesus, ele fez isso por amor a mim, por amor de ti. Jesus nos ama. Jesus, ele nos quer fiéis, nos quer fazer felizes, nos quer obedientes para que não soframos. Nós, quando sofremos por desobediência, você acha que Jesus se alegra? Claro que não. Qual o pai que fica alegre vendo um filho sofrer? Nós, sendo carnes, cheio de falhas, nós sentimos tristezas, uma dor grande quando vemos um filho sofrer. Imagine Deus que é puro, Deus que é justo, Deus que é tudo de bom, Deus que é amor. Imagine Jesus, a tristeza que ele fica vendo o homem sofrer, vendo o filho sofrer. Jesus, ele é tudo. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena entrar nessa batalha. Já estamos, né? Nessa batalha espiritual desde o dia que aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Quando aceitamos Jesus e resolvemos servir a Ele, estamos nessa batalha espiritual. E só acabará quando Jesus voltar, quando formos para o céu. Aí sim, essa batalha espiritual acabará. Mas enquanto vivermos aqui na terra, vamos ser tentados, vamos ser provados, mas Cristo nos garante vitória. Mas para que consigamos essa vitória, devemos ter paciência. É difícil ter paciência diante de tais circunstâncias, mas devemos ter. Devemos ter domínio sobre a nossa carne, não deixar a nossa carne falar mais alto. Porque se nossa carne falar mais alto, vamos pecar. Vamos ceder ao pecado. Devemos ter autocontrole. Controlar nossa carne, controlar nossa ira. Saber guardar a ira e não jogar ela para fora.
Vamos ser sempre provados. Mas aprovados por Deus, se não cedermos ao pecado. E Cristo nos alegra. Cristo nos alegra, nos dá paz, nos dá alegria. Cristo é amor. Cristo é paz. Cristo é tranquilidade. Tendo Cristo, nós somos alegres. Estamos em paz. O mundo pode tentar nos destruir, mas Deus nos faz vitoriosos. Em nome de Jesus, vamos chegar no céu vitoriosos. Nada aqui no céu, nada aqui na terra vai nos separar do amor de Cristo. Nada aqui na terra pode nos separar do amor de Cristo. Cristo é maravilhoso. Cristo é tudo para nós. Cristo é alegria. Cristo é vida. Cristo é paz. Cristo é amor. Então, irmãos, chegamos ao fim de mais uma lição do nosso primeiro trimestre de 2019. E até a próxima lição, né? Se Deus nos permitir estarmos aqui novamente. E que Deus possa abençoar ricamente cada um que nos ouve, que parou para ouvir a palavra nesse dia. Que o Senhor possa cobrir de bênçãos, te dá paz, te dá forças, te dá alegria, te encher de desejo de conhecer o céu. Ser fiel a Deus. Que Deus dê força para cada um vencer a tentação. Se está em luta, creia somente. Cristo está do teu lado. Cristo vai te dar vitória. Amém? Deus abençoa cada um. E até a próxima lição, se Deus assim o permitir. Amém? Fiquem com Jesus.